O jornalista Leandro Velozoski acompanhou de perto e ao lado de jornalistas de todo o país o maior e mais longo júri já realizado no Rio Grande do Sul. Sob o ponto de vista jornalístico, hoje nós vamos entender um pouco melhor de como funcionam os bastidores de um júri tão importante e que o Rio Grande do Sul esperava por uma decisão. Acompanhe. E nesta segunda-feira nós vamos falar de um assunto que mobilizou o país todo na última semana. Aliás, mexeu com todas as famílias, aflorou um sentimento para alguns de revolta, para outros de recompensa, de repente. E hoje a gente vai falar sobre o caso da Boate Kiss. E está aqui conosco hoje o único jornalista aqui de Erechim que presenciou a semana inteira todo esse júri. E a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores, sobre como é cobrir um evento dessa magnitude e o sentimento que fica após esse acontecimento importante. Bem-vindo, Leandro. Olá, Sandra, muito obrigado. Primeiro dizer que é um prazer estar aqui na TV Erechim para conversar com vocês a respeito deste júri que já faz parte da história, né? Independente do seu resultado, ele já faz parte da história do Rio Grande do Sul. E o mais importante para a gente destacar aqui hoje é que Erechim, uma cidadezinha do interior, que muitas vezes não aparece no noticiário, estava lá sendo representada e muitos boletins durante o dia que eu te acompanhei através dos microfones da Rádio Cultura, falando sobre este caso, informando as famílias, porque aqui em Erechim nós também temos vítimas dessa tragédia. Leandro, como foi do primeiro ao último dia? Como é que é o bastidor para cobrir um evento desses tão importante? Sandra, a preparação para esse júri, ela iniciou bem antes do dia 1º de dezembro, né? Eu fui um dos primeiros jornalistas a me credenciar, abriu um período de credenciamento para os interessados e foram 43 jornalistas de todo o país que se credenciaram para acompanhar o júri da Boate Kiss de dentro do Foro Central. E nós tivemos a grata satisfação de conseguir esse credenciamento. Eu, há muito tempo, eu vinha acompanhando no site do TJ quando iria abrir o credenciamento. E foi uma experiência muito bacana de colocar o microfone de uma rádio comunitária do interior do estado ao lado dos microfones mais potentes do país, né? Então foi uma experiência bastante interessante do ponto de vista profissional. É fantástico, eu acho que só vem a colaborar com a minha trajetória no jornalismo e para nós também, eu acho que para a região norte do Rio Grande do Sul, além de ser o único de Erechim, eu era o único jornalista credenciado da região norte. Então, poder trazer essas informações com aquela fidelidade e aqueles detalhes de quem está lá dentro, eu acho que foi o grande diferencial. Como é que era a sensação quando os réus chegavam até o fórum? Olha, são momentos bem distintos, assim, quando os réus, porque eles já vêm com uma imagem construída de que eles são culpados, né? Então, eles já vêm com essa marca. 2 deles não entraram pelo acesso principal, 3 deles, aliás, não entraram pelo acesso principal. Um dos réus, com quem eu já tive contato, já conversava há bastante tempo com o advogado dele, que é o Luciano Bonilha Leão, o réu. Ele entrou pela parte da frente do fórum, pela porta principal, protagonizou uma cena ali também, onde ele gritou a todos que ali estavam que ele não era assassino. Depois ele passou mal, foi atendido até ser levado para o plenário. A sensação que se tem quando eles chegam, Sandra, já por essa imagem construída, é de que ali estão os culpados pela tragédia na Boate Kiss. Sim. E aí depois é feito todo um trabalho para justamente desconstruir essa imagem para aqueles 7 jurados que estão ali, para eles conseguir ver os réus como outras pessoas, não aquela com que a ampla maioria das pessoas conhece. Então, são mistos de sentimento, porque de um lado você vê o réu e do outro lado você vê a família, você vê a vítima, uma jovem de 28 anos que perdeu uma perna e estava lado a lado com aqueles que poderiam ser considerados os seus algozes. Então é um misto de sentimentos. Dentro do plenário onde acontecia esse júri todo, como é que era a reação das pessoas depondo? Como é que elas se comportavam? Qual era o sentimento que elas conseguiam expressar naquele momento tão difícil?
Olha, é bastante interessante você ouvir o relato de um sobrevivente, por exemplo, da tragédia. Nós tivemos depoimentos muito fortes, eu guardo 2 em especial, que foi o da Kellen Ferreira, que é essa jovem que perdeu a perna em decorrência do incêndio. Ela carrega no corpo as marcas, nos braços ela carrega as marcas das queimaduras que ela sofreu e ela foi com um discurso muito forte. Ela muitas vezes chegou a se dirigir diretamente aos réus, dizendo: vocês são os culpados. Então a gente percebia no depoimento da Kellen uma sede de justiça, que alguns até avaliaram como sede de vingança, de tão forte que era aquele depoimento. E nós tínhamos depoimentos mais emotivos, do Delvani Rosso, um jovem também de 20 e poucos anos, que perdeu 3 amigos na tragédia da Boate Kiss, e foi um dos depoimentos mais emocionantes de todo o júri. Principalmente quando ele descreve os momentos finais que ele tem lembrança dentro da boate. Que ele diz assim: eu percebi que eu não ia conseguir sair, eu comecei a cair e eu comecei a me despedir da minha família e dos meus amigos, e eu ia caindo e ia pedindo perdão por alguma coisa que eu tivesse feito. Não tem como você não se emocionar com um relato daqueles. Então, é uma sensação assim, júri tem muito disso, né? O júri popular, ele é muito movido pela emoção, porque são 7 pessoas leigas que não têm conhecimento jurídico e que vão ouvir aquelas histórias e vão definir o futuro dos réus. Então tem muito da emoção no júri. E isso não faltou, assim como não faltaram também momentos de tensão, né? De muita tensão. Pois é, e como é que estavam os pais que estavam lá presenciando isso, revivendo toda essa dor, todo esse sofrimento? Eu escrevi uma matéria, Sandra, que levou como título, né? Caso Boate Kiss reabre feridas em busca da justiça. E é exatamente isso. Quase 9 anos se passaram, as pessoas, claro, elas convivem diariamente com a falta do seu ente querido, mas com o passar do tempo a gente sabe que é natural o silêncio da dor. Você não esquece o teu familiar, a dor ela não diminui, mas ela se acomoda. E o júri da Boate Kiss, ele reabriu essas feridas, porque muitos pais, eles tiveram conhecimento de detalhes do que aconteceu lá na boate durante o júri. Porque ouvia a mídia falar, mas ouviram detalhes de outros sobreviventes que eles ainda não tinham ouvido. Viram momentos, Sandra, os últimos momentos, em vídeo, antes da luz apagar dentro da Boate Kiss. E ouviram o desespero daquelas pessoas. As pessoas gritando, vidros quebrando, garrafas quebrando e certamente, ao mesmo tempo que as pessoas iam gritando, que os vidros iam quebrando, aquelas feridas iam reabrindo, sem dúvida. Como o júri tem muito da emoção, foram apresentadas imagens muito fortes, imagens dos corpos lá no Farrezão, em Santa Maria, que foi o ginásio para onde os 242 corpos foram levados. Foram apresentados fotos de vítimas sendo retiradas lá da Boate Kiss. As famílias elas já tinham conhecimento de que esses vídeos seriam apresentados. O Ministério Público, que faz a acusação, já tinha dito que usaria essas imagens, prepararam as famílias, mas muita gente passou mal. Assim, é uma sensação muito difícil, né, de você... Afinal de contas, você não quer ver o sofrimento do teu filho, do teu amigo, você não quer. E o júri trouxe isso tudo de volta. Então, o clima era bastante pesado. Eu cheguei em Erechim de novo no sábado, a 1h da tarde, e eu não quis mais olhar a rede social, assistir o noticiário, porque eu precisava desintoxicar daquele sentimento todo que a gente viveu lá, aquele clima pesado, aquele ambiente bastante triste, né, que tomou conta do Foro Central por 10 dias. Leandro, lá estava sendo julgado os donos da boate, pessoal da banda, mas e o poder público? Os bombeiros, essas pessoas não têm culpa nenhuma nessa tragédia? Quem concedeu o alvará? Quem fiscalizou? Esses questionamentos foram levantados lá? A todo momento. Esses questionamentos foram levantados a todo momento, até porque as famílias elas tinham um discurso praticamente unânime, de que estavam faltando pessoas no banco dos réus. E muito se questionou com relação à Prefeitura de Santa Maria, ao Corpo de Bombeiros,
que emitiu os alvarás, as autorizações para que aqui isso funcionasse. O que foi explicado lá? Que estes órgãos, o Corpo de Bombeiros e a Prefeitura de Santa Maria, eles responderam em outra esfera. Eles responderam na esfera civil. E o que estava sendo julgado ali era na esfera penal. Mas mesmo assim, aquele sentimento de que outras pessoas deveriam estar ali, ele era visível. O ex-prefeito de Santa Maria, atual secretário municipal em Porto Alegre, o César Schirmer, que foi um deputado com um bom trabalho realizado no Rio Grande do Sul, foi secretário de Segurança Pública com bons números também, ele disse que o inquérito ele foi feito não pela polícia, mas pela imprensa. Mais uma vez, a imprensa leva a culpa. Como sempre. Nesses casos, né? E ele disse que o inquérito ele foi, de certa forma, escandaloso pela forma como foi conduzido, né? E ele disse que muito baseado nas informações divulgadas pela imprensa e mal conduzido pela polícia. O Ministério Público também foi muito cobrado por não estar no banco dos réus, porque o Ministério Público fiscalizava um TAC, um termo de ajustamento de conduta, e também foi severamente cobrado por isso, né? O promotor, o Davi Medina, que era um dos promotores que atuava na acusação, ele disse, olha, nós estávamos aqui não para defender a instituição, o Ministério Público, mas as famílias que perderam os seus entes queridos. Agora, essa sensação de que outras pessoas poderiam estar lá, ela é bem presente, assim, quase que unânime entre todas as pessoas que estavam na plateia acompanhando o júri da Boate Kiss. Na tua opinião, foi uma sentença justa? O habeas corpus também é justo, é injusto? A tua visão jornalística do desfecho de toda essa situação. E também muitas famílias vibraram com essa condenação. Porém, não pararam muitas vezes para analisar que o pessoal lá está solto. Eles não vão ficar presos numa cadeia, pelo menos por enquanto. Sandra, é difícil assim, mesmo tendo acompanhado todos esses momentos do júri, formar uma opinião. E até em uma das matérias que eu escrevi, eu disse que o conceito de justiça dentro do foro, ele era muito relativo. Porque justiça para um pai que perdeu um filho ou uma filha, tinha um significado. Mas para o pai daquele produtor musical acusado de iniciar o fogo, que ganhou R$50 para trabalhar uma noite lá, para a mãe daquele rapaz, justiça era outra coisa, era ver o filho solto. Então o conceito de justiça era muito relativo, e eu confesso que tive dificuldade para formar uma opinião com relação à condenação, à culpabilidade ou não dos réus. Eu acredito que numa maior proporção os donos da boate tenham responsabilidades maiores. Agora a gente precisa pensar o seguinte, se não houvesse a espuma que pegava fogo e eles utilizassem o artefato pirotécnico, não pegaria fogo. Agora, se houvesse a espuma e não houvesse o artefato pirotécnico, não pegaria fogo também. Então é difícil formar uma opinião. Eu acho que, como eu acompanho o setor policial há mais de 5 anos, eu acho que as penas elas foram relativamente leves pelo número de vítimas. 242 vítimas. Quem vai ficar mais tempo na cadeia, 22 anos foi a pena, mas a gente sabe que no Brasil tu cumpre 1/6 da pena e você progride. 1/6 de 22 anos são 3 anos e meio. Como ele já cumpriu 4 meses, ele ficaria pouco mais do que 3 anos na cadeia. E aí entra de novo a discussão, será que isso é a justiça? As nossas leis, elas são muito falhas, né? E eu acho que esse júri ele tem que servir para isso também. Primeiro, a questão da fiscalização. Hoje a gente sabe que muitas casas noturnas convivem com os mesmos problemas que a Boate Kiss. Em todo o Rio Grande do Sul. Em todo o país, eu arriscaria dizer. Aqui na nossa cidade, inclusive. Então é preciso que isso sirva de exemplo para que a fiscalização seja ampliada, para que o poder público faça a sua parte. Porque só se desculpar depois que uma tragédia acontece não é nada, não tem valor. É preciso fazer antes, se antecipar as tragédias. E é preciso também, eu acredito, que uma discussão ampla sobre o nosso Código Penal. Porque ficar 3 anos na cadeia por 242 homicídios me parece incabível.
Embora, mesmo que ele ficasse 20 anos na cadeia, não ia amenizar muitas vezes o sofrimento de ter perdido um filho. Sabe que Isso também é uma coisa que precisa ser analisada. Eu fiz uma foto bastante interessante, foi a última foto que eu fiz no Foro Central, depois do julgamento. Certo. Havia uma faixa estendida com todas as fotos das vítimas da Boate Kiss, e depois do julgamento, depois da sentença dada, eu vi uma mãe acariciando a foto do filho naquela faixa. Aí a gente se dá conta de que nós passamos 10 dias de muito trabalho, de muito sofrimento para as famílias, e vai chegar o momento que as famílias vão perceber o seguinte, foi julgado, mas o meu filho não voltou. A dor não vai... A dor não vai mudar. A dor da ausência não vai mudar. Sim. Então, as pessoas que foram atingidas por essa tragédia, elas precisam, de alguma forma, encontrar motivos para continuar vivendo. Muitos encontraram motivos, Sandra, justamente na luta para preservar a vida de outras pessoas. Sim. Porque, mesmo condenados agora, o pai vai chegar em casa, a mãe vai chegar em casa e não vai ter o filho de volta. Foi utilizado uma canção do Chico Buarque pelo Ministério Público, Ó Pedaço de Mim, que depois foi considerado o hino do julgamento da Boate Kiss, porque fala justamente disso. Ó metade de mim, metade tirada de mim. E fala da dor de você arrumar o quarto de um filho que já morreu. Esse é um sentimento que não muda. É verdade. Esse é um sentimento que as pessoas elas precisam aprender a conviver com ele. Como era a imparcialidade do juiz que estava à frente disso tudo? De que forma ele se comportava? Porque eram dois lados bastante delicados para ele também analisar os depoimentos, fora o corpo de jurados. Nós tivemos certamente as melhores bancas de advogados criminalistas do Rio Grande do Sul presentes ali naquele caso. Os advogados, só para se ter uma ideia, o Jean Severo, ele participou do júri no caso Bernardo, defendeu Edelvânia Verganovics. O Gustavo Nagelstein, que era da mesma banca do Severo, foi o advogado de defesa da madrasta do menino Bernardo. Mário Cipriani, Bruno Menezes, Jader Marques, que é um expoente no direito penal no Rio Grande do Sul, todos estavam ali. E para conseguir conduzir profissionais desse gabarito, precisava um juiz com muita atitude. É verdade. E Orlando Facchini Neto, que atuou inclusive em Passo Fundo de 2011 a 2016, ele conduziu o júri com mão de ferro. Mas ele virou unanimidade. Ele foi aceito no tribunal como um mediador muito sóbrio do que estava acontecendo, uma paciência e uma sobriedade incrível, uma educação fenomenal. E ele virou unanimidade nas redes sociais também. Ele viu seus seguidores no Instagram saltar de 5 mil no início do júri para 30 mil seguidores. Então ele virou uma unanimidade. Né? Ele foi muito feliz na forma como conduziu. Ele sempre que precisava se impor, ele fazia isso com maestria. Quando precisava deixar correr, ele deixava correr a discussão também. Foi o ponto alto, eu acredito, do plenário do júri, a condução do Orlando Facchini. Foi muito boa. Nós jornalistas, às vezes, levamos a fama de distorcer as informações, de causar polêmica nas informações. Os jornalistas que estavam lá, todos eram imparciais? De que forma a notícia saía para todos os veículos, porque eram muitos jornalistas e a informação tinha que bater de um veículo para o outro. Isso é bastante interessante, assim, porque a informação ela era a mesma para todos os jornalistas. E aí vai muito da sensibilidade de cada profissional captar detalhes para se diferenciar dos demais, porque senão você teria uma mesma manchete e ao invés de ter uma matéria, você teria um release, onde todos colocariam a mesma coisa. Então, você via, na grande imprensa, você via uma mesma linha, mas com detalhes que cada profissional conseguia captar. Ou era uma imagem diferente, ou era uma frase diferente, né, utilizado pelas defesas, pelos réus, mas sempre seguindo uma mesma linha. Eu acho que a cobertura foi muito boa, foi dado uma estrutura muito boa para a imprensa trabalhar também, com condições para que a gente pudesse fazer esse trabalho de
grande repercussão. Então, eu acho que foi interessante, assim, do ponto de vista profissional foi bem legal, porque apesar de você ter uma mesma notícia, cada um tinha um olhar diferente para aquela mesma cena. O Leandro, antes desse julgamento e após, como é que fica agora? Como é que está o teu sentimento, a forma com que tu vai conduzir as coisas a partir desse momento? Porque, de alguma forma, tu estava envolvida no processo. Sandra, essa, felizmente, não foi a minha primeira grande cobertura. Eu já tinha atuado na tragédia da Chapecoense, fiz a cobertura da tragédia da Chape, que mexe muito com emoções também. Muito. O Júri Bernardo eu também acompanhei. E essa foi a terceira grande cobertura que eu fiz ao longo dos meus 5 anos como jornalista. Ao longo desse tempo eu cobri também muitas tragédias pessoais, onde não foi uma grande multidão que perdeu a vida, mas onde a gente via um pai de família, uma mãe de família, um filho, ou mesmo um acidente de trânsito. Para mim, como jornalista, o pior momento não era ver o corpo estendido no chão, porque aquilo ali é massa. E eu sempre fui muito sentimental. Para mim, o pior momento era ver as pessoas chegando para reconhecer um corpo. Porque aquela dor ali ia permanecer. O morto já era massa. E tudo isso faz com que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E eu tenho a felicidade de trabalhar numa rádio popular. Fiz a cobertura também para uma rádio de Passo Fundo, que também é muito popular. E levei comigo sempre, em todas as coberturas que eu fiz, que se precisasse chorar com o meu entrevistado, eu chorava. Se precisasse sorrir com ele, eu iria sorrir também. E felizmente, nos veículos que eu trabalhei, isso nunca precisou ser disfarçado. Em Porto Alegre, eu acabei me emocionando muitas vezes na cobertura. Aí, quando você não estava no ar, muitas vezes, você acabava se emocionando enquanto você redigia uma matéria. Foram mais de 50 matérias redigidas direto do Foro Central. Então, eu acho que a gente leva um pouquinho do sentimento de cada pai, de cada vítima, de cada sobrevivente. A gente carrega um pouco disso e, para mim, jornalismo tem que prestar serviço, Sandra. O jornalismo, ele é vago se você não mudar a vida das pessoas com aquilo que você publica. E eu acho que isso só fortalece essa linha de atuação que eu tenho. As pessoas, elas têm que se emocionar porque elas precisam saber de fato qual é o sentimento naquele local, elas têm que se alegrar se o sentimento for de alegria e elas têm que ter as suas vidas impactadas por aquilo que a gente escreve. Senão o nosso trabalho ele é em vão. É verdade. Leandro, eu quero te agradecer por ter vindo até a TV Erechim e te dizer assim que eu me senti orgulhosa de ver um microfone de Erechim em rede nacional. Me senti orgulhosa toda vez que eu ouvia as tuas entradas de Porto Alegre, com muita habilidade, com muito sentimento, com muita verdade, toda vez que tu trouxe os boletins. Eu acho que Erechim tem excelentes jornalistas. Na Rádio Cultura nós temos pessoas extremamente comprometidas com o que fazem diariamente e você é uma delas. Eu acho que você soma muito no nosso jornalismo e me sinto muito orgulhosa hoje de poder entrevistar um colega de profissão que tem muito mais experiência que eu e muito mais história para me ensinar e ensinar também o nosso telespectador. Muito obrigada. Eu que agradeço, Sandra, agradeço a TV Erechim pela oportunidade, né, de poder compartilhar um pouco desses momentos. Normalmente o jornalista não vira pauta, né? A gente até às vezes fica pensando como vai ser contar as histórias, né, para alguém ouvir o outro lado do balcão. Mas eu fico muito feliz de poder estar aqui, de poder contar essas histórias vividas no jornalismo e estou sempre à disposição da TV Erechim quando necessário.